Ágora, um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. A 7 de novembro, os americanos decidem o futuro. Por todo o mundo, a expectativa é grande. Na Europa, discutem-se estas eleições e o que gira à sua volta. Hélène Flautre, do partido francês Os Verdes, preside no Parlamento Europeu a Subcomissão dos Direitos do Homem. Marco Cappato, do partido radical italiano, luta também por estes direitos. Os dois eurodeputados apresentam os seus pontos de vista sobre a campanha eleitoral. Os direitos humanos nos Estados Unidos são o tema de Ágora. Nos Estados Unidos há problemas como a pena de morte, a discriminação racial, no que diz respeito à pena de morte e à justiça, coisas que nós não conhecemos. Mas, por outro lado, eles têm uma capacidade de falar, de transformar estes temas em assuntos que estejam no centro da política. Em Itália, por exemplo, não há negros nem imigrantes que ocupem lugares de responsabilidade na política nem na administração de empresas. Da direção da empresa, etc. Essa não é matéria de debate público. É verdade. Existem lá, sobretudo no que diz respeito à pena de morte, situações que nós consideramos inaceitáveis do ponto de vista dos direitos humanos. Mas acredito também que o sistema institucional, político e eleitoral permite um confronto mais limpo, coisa que aqui, infelizmente, não temos. Mesmo ao nível da União Europeia, é sempre tão complicado saber quem decide e onde foi decidido que no final se perde a capacidade de dialogar. Imagino que tenha ouvido os três, talvez não os três, mas pelo menos um dos debates entre McCain e Obama. Aquilo que me parece é que neste tipo de exercício não falamos em discurso direto, não apresentamos propostas muito divergentes. É como quando num jogo de futebol duas equipas não jogam para marcar golos. Eu não senti nos debates isso de que fala. E, por exemplo, podemos perguntar porquê é que a crise financeira favorece Obama. Ela podia favorecer posturas protecionistas, defensivas, agressivas, como aconteceu inclusivamente noutros países. Mas isso não funcionou aqui. Porquê? Porque acredito que Obama estabeleceu imediatamente uma relação entre as discriminações e a questão social. Ele fez-o de maneira muito forte quando ele considera que os pobres que não têm acesso ao sistema de saúde devem beneficiar de uma resposta coletiva. Temos duas propostas muito diferentes. Acontece o mesmo em relação à matéria fiscal. Falamos de direitos humanos, mas direitos humanos contemplam também a saúde, a educação, o trabalho, uma vida digna e decente. Creio que sobre essa questão Obama assumiu algo que não é muito vantajoso para a cultura norte-americana. Assumiu que existem dispositivos coletivos para responder a este tipo de situação. Eu acredito que os norte-americanos estão a caminho, enquanto sociedade, de ultrapassar uma fase. Esta campanha eleitoral é o começo deste processo, que é muito importante, visto do ponto de vista da Europa, em dois pontos. O primeiro é a questão do fundamentalismo religioso do presidente Bush. E segundo, depois do 11 de setembro, é a política internacional. Não podemos pensar que as coisas vão mudar de um dia para o outro, mas, por agora, a campanha mostra-nos uma América que está pronta, por exemplo, para evitar que a religião seja utilizada como instrumento para justificar a ação política. En tant qu'outil pour justifier l'action politique. Desde a questão das células-mãe na investigação científica até à questão da justificação religiosa do papel dos Estados Unidos no mundo, estas são páginas que já foram viradas. Ça, c'est une page qui est déjà tournée. Há um outro assunto sobre o qual quase não se falou, e que é a degradação. A contribuição do modo de vida americano, da sociedade americana para a degradação do clima. Este assunto foi ligeiramente abordado. De frisar que Obama diz sim a quase tudo, sim ao nuclear, sim às energias renováveis, mas a questão da eficácia energética, a ideia de reduzir o consumo de energia, podia ter-se debatido na campanha eleitoral. A ideia de que se o mundo inteiro vivesse como os americanos, seriam precisos 7 planetas. Je parlais avant de thèmes qui sont
Fala de temas que foram, de alguma forma, apagados da campanha eleitoral americana. Também não se falou na tortura, nos direitos do homem, etc. E há um outro tema que é também tabu entre nós na Europa, mas que nos Estados Unidos o é ainda mais. Talvez amanhã, não nestas eleições, mas nas próximas, possamos abordá-lo. É a questão da chamada guerra contra as drogas. O proibicionismo em relação às drogas parece-me ser uma das razões que levam à violência urbana e também ao enorme número de pessoas que são presas nos Estados Unidos. E aussi de l'immense taux d'emprisonnement qu'il y a aux États-Unis. 2 milhões de pessoas estão na prisão. Este valor está a competir com o da China, 2 vezes a média europeia. Isto, de facto, é muito assustador. Ça, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. Et tu sais, là, sur cette question, Human Rights Watch a sorti un rapport cette année. Sobre esta questão, a Human Rights Watch lançou este ano um relatório que fala sobre a maneira como é feita a guerra contra as drogas nos Estados Unidos e do seu caráter totalmente discriminatório a nível racial, mas de uma maneira completamente assustadora. É preciso dizer que entre os consumidores, e é isto que os números mostram, a proporção entre negros e brancos é igual, mas tens 10 vezes mais probabilidade de seres preso se pertenceres à comunidade negra. Dans les États les moins discriminants, tu as 10 fois plus de chances d'être interpellé, parce que les interpellations... As rusgas são feitas essencialmente nestes bairros. Nous, comme parti radical en Italie, on avait lancé il y a quelques années. Enquanto Partido Radical, em Itália, lançamos há alguns anos os Estados Unidos da Europa e da América. Que queríamos dizer com isso? Que seria muito importante termos um marco institucional comum reforçado que parte exatamente da questão dos direitos individuais mais do que da cooperação entre Estados, entre governos. Plus encore que de la coopération entre États, entre gouvernements. Acontecem coisas nos Estados Unidos que para nós são inaceitáveis. Eles podem criticar-nos no plano estratégico, na política internacional, mas aquilo que nos une é mais forte do que o que nos separa. Por isso, creio que seria necessária uma ação institucional e política. Uma ação institucional e política, eu trouve que seria necessária. Como reinventar o desenvolvimento hoje nos países desenvolvidos da União Europeia e nos Estados Unidos, de forma a não pôr em risco o direito a uma vida digna? O direito à alimentação, o direito ao acesso à água e aos recursos naturais no resto do mundo. Estes são assuntos que me interessam e pelos quais nos devíamos mobilizar nos dois lados do Atlântico.